Glória a Deus. Abre tua Bíblia, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Hoje é dia de Santa Ceia também. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4. E nesses últimos dias, nós temos falado muito sobre propósito, né? Sobre o propósito de Deus. E o desejo do coração de Deus é que cada um de nós descubra qual é o seu propósito. Amém? Entenda qual é o seu propósito. Por quê? Porque o propósito, querido, é tudo aquilo que vai nos fazer experimentar a paz que excede todo o entendimento e a alegria que é inexplicável. Sabe aquela felicidade que todo mundo quer? Ela só é possível quando você descobre o propósito e decide cumpri-lo. E decide se colocar nas mãos de Deus para que Deus possa te usar para o cumprimento daquele propósito. Amém? Muitas pessoas trocam isso por dinheiro. Muitas pessoas trocam isso por fama. Muitas pessoas trocam isso por status. Muitas pessoas trocam isso por, desculpa a palavra, por porcaria. Porque os momentos, o mundo, ele oferece momentos de alegria, de prazer, não da verdadeira alegria. Porque a verdadeira alegria começa e não acaba. Amém? E o mundo, ou melhor, a maioria das pessoas do mundo estão atrás de alguma coisa que sacia a sua fome. Amém? Que sacia a sua sede. E nós entendemos, nós sabemos que essa satisfação a gente só vai encontrar em Jesus. Amém? A gente só vai encontrar em Jesus. E aí, o que acontece? A gente ouve a palavra, e aí Deus fala conosco, e Deus vai transformando as nossas vidas, Deus vai nos convencendo através do Espírito Santo, amém? A nossa vida vai sendo transformada, e conforme a nossa vida vai sendo transformada, a gente vai, a cada dia, como está escrito, de glória em glória, a gente vai experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso é possível como? Somente através da palavra de Deus. Né? Jesus, quando estava no deserto, a primeira vez que Satanás aparece para ele, né, diz para ele, sabendo que Jesus estava com fome, sabendo que Jesus estava ali necessitado de comida, o que ele sugere para Jesus? Manda com que essas pedras se transformem em pães, para que ele pudesse saciar essa fome. Então Satanás, ele trabalha com sugestão. Ele sugere. E a pessoa que ouve, cabe a ela decidir que vai aceitar, se vai aceitar ou não essa sugestão. Querido, e todos os dias, as sugestões de Satanás, elas são nos dadas. Amém? Eu não estou aqui, viu, amados de casa, não sei se tem irmãos de Cuiabá participando, não estou mandando indireta para você. Não subo aqui para pregar para uma pessoa, para mandar uma palavra para uma pessoa. Falo isso com temor diante de Deus, não estou falando isso. Mas nós temos ouvido a palavra de Deus dizer assim, que o ano de 2025 Deus vai fazer tudo novo de novo.
E que as coisas vão deixar de ser sacrificiais. Só que para deixar de ser sacrificiais, nós já ouvimos através da palavra de Deus que nós teremos que fazer sacrifícios. Amém? E esses sacrifícios, querido, eles são inibidos através das sugestões de Satanás. Por quê? É ele quem vai dizer assim: fica em casa hoje. É ele que vai dizer assim: você não precisa ir lá, você pode participar pela internet. É ele quem diz assim: olha, você não precisa orar 2 horas hoje, porque amanhã você pode orar 4. É ele que vai dizer assim: olha, você não precisa ler nenhum capítulo da palavra de Deus hoje, porque amanhã você pode orar 2 ou 3, e você pode descontar o que você está deixando de fazer hoje. É ele que chega e fala assim para a tua carne e diz: você está cansado. Você está com sono. Eu contava, já a gente vai ler aqui a Bíblia e você vai entender onde que eu estou querendo chegar. Eu ia fazer meus filhos dormir, os pequenos, né, quando eles eram pequenos, né? E aí eu falava, começava a conversar com eles, eu falava assim: nós vamos orar. Aí cada um deles orava, aí eu pegava e abençoava eles, né, no nome de Jesus. E aí chegava a minha vez de orar. Aí eu começava a orar. O que eu fazia para poder começar a orar? Primeira coisa, meu Deus. Aí a voz bem baixinho e um fundo musical. Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado porque meus filhos estão terminando esse dia bem e tal. Passava 2 minutos, estavam os 3 dormindo. Então, quando às vezes você fala assim: eu vou ler a Bíblia, aí você senta num lugar e começa a ler a Bíblia, e aí, de repente, Satanás começa bem baixinho assim: você está com sono, você está com sono, você está com sono. Daqui a pouco a Bíblia, você acorda com a Bíblia caindo das tuas mãos. Eu não conheço uma pessoa que quando começa a ler a Bíblia, ela não dorme. Então eu tenho uma estratégia para isso. Leia a Bíblia de uma forma que você ouça a tua voz. Capítulo 4. A partir do verso 38 vai dizer assim, de 2 Reis. E aí você vai entender por que eu te contei tudo isso agora. 38 diz assim, 4 de 2 Reis, 38. E voltando Eliseu para onde? Para Gilgal. Havia fome naquela terra. Toda pessoa que não está cumprindo o propósito, ela está com fome. Porque nada sacia ela. Ela ganha muito dinheiro, ela não se sente bem. Ela vai para uma festa, enche a cara, não dá certo. O carnaval, ela vai fazer tudo o que não presta e muito mais. Ela vai chegar no 3º dia, porque que é quarta-feira de cinza. É cinza mesmo. Literalmente. É cinza. Por quê? Porque ela não conseguiu o quê? Saciar a sua fome. Então, uma pessoa que não cumpre propósito, ela está constantemente cheia de fome. Direto cheia de fome. Então, a Bíblia está dizendo aqui, e voltando Eliseu a Gilgal, havia o quê? Fome na terra, assim como há fome na terra hoje. Há fome na terra. E os filhos dos profetas estavam assentados aonde? Na sua presença, ou diante dele.
E disse ao seu moço, ou seja, Eliseu fala para o seu discípulo, o que andava com ele, o que estava junto com ele: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Coloca a panela no fogão, coloca a panela no fogo, coloca a panela grande. Por que a panela grande? Porque o que Deus tem para nós não é pouco, é abundante. Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, a panela grande significa que o que Deus tem para nós é muito, não é pouco. E ele fala para o seu discípulo fazer: coloque essa panela no fogo. Amém? Entende? O que Deus tem para nós não é pouco, mas só pode chegar até nós através do Espírito Santo. Tem que estar no fogo. Tem que estar no fogo. Por isso é que eu estava acabando de falar que lugar de crente é na igreja. Porque a panela nada mais é do que a igreja. É a panela. E a panela tem que ter fogo. Para que a panela produza, ou para que a panela faça aquilo que nós precisamos, aquilo que Deus quer nos entregar, ela tem que estar no fogo. Amém? Ela tem que estar no fogo. Você precisa estar no fogo. Amém ou não amém? E aí ele manda o seu discípulo fazer um caldo de ervas. Mas olha que coisa interessante, logo em seguida no verso 39. O discípulo foi fazer o caldo de erva. Ele colocou a panela no fogo. E ele colocou os ingredientes que o discípulo ou que o profeta havia dito que era para ele colocar. Mas como ali tinha vários profetas, porque lá em Gilgal tinha uma escola de profetas, por isso você vai ver aqui os filhos dos profetas. E os filhos de profeta aqui não significa que eram filhos biológicos, significa que eram discípulos, homens que estavam ali para aprender a profetizar, para aprender a ser profeta, estavam estudando para se tornarem profetas. Amém? Então, no meio daquele monte de profeta, um resolveu sair ao campo, porque ele achou que aquele caldo que estava sendo servido, ou que ia ser servido, ele precisava de algo mais. Ele achou que o louvor não estava do seu agrado. Ele achou que a palavra não estava do seu agrado. Ele achou que as orações não tinha aquele fervor que deveria ter. Ele achou que deveria ter algo mais nessa panela. Ele olhou para tudo aquilo ali e falou: está faltando alguma coisa nesse negócio. Então eu vou fazer. Então ele decidiu: não, eu vou sair ao campo e eu vou trazer um ingrediente diferente para colocar nesse caldo. E aí a palavra de Deus vai dizer o seguinte: então saiu ao campo a apanhar ervas. Amados, a coisa mais fácil hoje é alguém ter acesso a palavras, a coisas que falam de Deus, situações que sugerem Deus, que falam coisas de Deus, que usam a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Por falta de conhecimento, não é isso que Oséias 4:6 vai dizer? Vai dizer assim: o meu povo padece porque lhe falta o conhecimento.
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aí ele fala assim, eu te rejeitei, sacerdote, porque te falta o conhecimento e também vou rejeitar os teus filhos. Então, amados, hoje, aonde você vai, em qualquer lugar, em qualquer rede social, você vai encontrar alguma coisa falando a respeito de Deus. Em tudo quanto é lugar. Hoje, as pessoas sentam para encher a cara, para beber cachaça ouvindo louvor. As pessoas fazem churrasco e enchem a cara ouvindo louvor. E aí, não tem o conhecimento, acha só porque fala Deus. Teve uma época, né, que a gente assistia futebol, e aí todo jogador que fazia um gol, ele saía correndo, apontando os dedos para o céu. E aí saía correndo, apontava o dedo para o céu, e aí começavam a falar assim, nossa, fulano se converteu. Mas não sabia quem era ele, nem o que ele fazia. Assim como alguns meses ou anos, né, de uns anos para cá, é normal você abrir uma rede social, de repente você vê um cantor secular com um violão cantando uma música, um louvor. E é interessante, geralmente eu ainda não vi um que postou lá dizendo, fala assim, olha, esse camarada, ele canta bem, mas ele deveria se converter de verdade. Não, fulano está cantando porque ele se entregou a Jesus. Ele foi convertido. Amados, e não é assim. Não é assim. Então tem muita coisa sendo oferecida, que por falta de conhecimento, muitas pessoas vão lá e pega, e dá glória a Deus por causa daquilo, e come aquilo. E esse camarada, filho de profeta, saiu para apanhar ervas, para engrossar o caldo, que não estava bom para ele. Ele queria algo diferente. Então ele foi pegar ervas. E aí a palavra está dizendo assim que ele achou uma parra brava, na minha versão. Ele achou uma parra brava. E, olha só, e colheu dela a sua capa. Encheu o que? A sua capa. Porque é profeta, acha que tem autoridade de falar qualquer coisa usando o nome de Deus. Acha que pode acrescentar qualquer coisa àquilo que o Senhor já fez perfeito. Então ele colheu, ele encheu a capa de coloquíntidas e veio, chegou no caldo e cortou elas na panela do caldo. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não sabia, ele não conhecia. Então, amado, entende uma coisa? Quando você não conhece, o que você precisa fazer? Você precisa procurar quem conhece. Você precisa consultar quem conhece. Porque uma das coisas que eu mais falo aqui nesse púlpito é o que é de Deus para outra igreja, provavelmente ou tem uma grande chance de não ser de Deus para essa. O que Deus nos fala aqui, a direção que Deus nos dá aqui, Deus não dá para a igreja batista nem para a Assembleia de Deus. E o que Deus dá lá também não dá para a gente aqui. Serve de alimento, serve para nos edificar, porém não serve para nos guiar. Por quê? Porque o que Deus nos deu aqui, querido, é para essa igreja. Tanto que vai ter pessoas, como tem várias, que já se converteu aqui nessa igreja, desde a época da área, mas não estão conosco. Estão em outras igrejas. E isso é ruim? Não, isso é maravilhoso, amado. Porque nós não trabalhamos para nós não temos igreja.
Nós trabalhamos para o reino de Deus. Nós ganhamos almas para Jesus aqui neste lugar. Então as pessoas que se convertem aqui, querido, as que ficam aqui, é porque elas são dos nossos. Deus está acrescentando ela aqui, para que ela se torne bênção aqui. É aqui que ela vai cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Se ela um dia tiver que sair e assumir uma igreja, no momento certo isso vai acontecer. Mas tem muitas pessoas que aceitaram Jesus aqui neste lugar e estão firmes em outros lugares, em outras igrejas, estão sendo bênção lá. E eu fico feliz todas as vezes que eu ouço isso. Todas as vezes que eu ouço isso, que tem gente em outra igreja que está sendo bênção lá. Muitas vezes eu não aprovo a forma como saiu daqui. Porque você não precisa virar meu inimigo para poder sair daqui. Você não precisa colocar erva ou parra brava nessa comida para você ter uma desculpa para sair daqui. Nós não precisamos disso. E aí, queridos, eles começaram a distribuir o caldo, distribuir o alimento. Porque até então, a notícia, o conhecimento que se tinha é que o discípulo do profeta é quem tinha feito a comida. Era o discípulo do profeta que tinha recebido a direção e ele fez aquela comida. E aí, essa era a notícia. E as pessoas começavam a comer sem medo algum. Porém, a Bíblia está dizendo aqui que assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: para quem? Para o homem que foi lá pegar a parra brava ou para o discípulo que fez o caldo? Foi para o homem de Deus, para o profeta. E aí ele diz o seguinte: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, o quê? Farinha. Oh, Jesus amado. O que é farinha, querido? O que é farinha? Farinha é a coisa mais simples que existe, meu querido. Lá em casa come-se farinha com tudo, com todas as coisas. A gente faz sopa. E aí os meus filhos vão lá e enchem de farinha. A gente faz macarrão. Eles vão lá e enchem de farinha. A gente faz carne assada com mandioca. Aí já é seco, né? Porque não tem caldo. Aí o que eles fazem? Enche o prato e pega farinha e joga em cima. Ah, não tem arroz, não tem feijão, também não tem carne, não tem ovo, não tem nada. Tem farinha? Tem, então eu vou comer farinha. Porque é a coisa mais simples que tem. O que o homem de Deus disse aqui, olha, volta para o simples. Volta para o simples. Você está achando que o louvor aqui não está do teu agrado, mas o louvor não é para você. O louvor é para Deus. Ah, as orações não estão no teu agrado, as pessoas não estão orando do jeito que você gosta, mas quem tem que se relacionar com Deus através da oração é você. Não é a pessoa que está do teu lado. Ah, a palavra não te agrada, por quê? Porque mexe com as coisas que você prefere deixar escondido. Querido, glorifica a Deus, porque as palavras mexem com a tua estrutura. Glorifica a Deus, porque a palavra, ela entra, ela é capaz de separar juntas e medulas, o espírito, a alma, ela vai lá no mais íntimo, no profundo do coração, e ela vai te confrontar. Ela vai confrontar você, ela vai confrontar as tuas intenções, ela vai confrontar o teu entendimento, ela vai confrontar aquilo que você acha, ela vai confrontar o que você está pensando, ela confronta você. E aí ela te coloca no lugar, aí você decide
Se você vai pegar, Senhor, está me incomodando, então sou eu que preciso mudar. Eu preciso ser transformado. Não coloca erva, parra brava, a mais para engrossar o caldo. Por quê? Porque se você fizer isso daí, você está colocando morte na panela. Não é só você que vai morrer. São todos os outros que não tem nada a ver com a situação. Coloca morte na panela. Quando o irmão vem pregar aqui em cima, quem já pregou aqui sabe muito bem disso. Os pastores chegam para mim, eu chamo para pregar aqui, eles falam, pastor, tem uma direção. Não, irmão. Se é num congresso, o congresso, o título é esse. Prega nesse título aí. Mas é o Espírito Santo que vai direcionar você. Prega no culto de quinta-feira, gerando fé. Ai, mas o que é que eu vou pregar? Ora, busca, paga preço. Faz isso. Uma das coisas, graças a Deus não tenho feito muito, mas não deixei de fazer ainda, é aconselhar quem vem pregar aqui em cima a não ficar na internet procurando o que pregar. Porque corre um risco muito grande de trazer parra brava para colocar nesse caldo aqui. E aí quando coloca a parra brava aqui, aí começa a passar mal. Começa a surgir os... Amados, hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é uma noite para a gente olhar para nós. E se você é aqui dessa igreja, como eu creio que você é, meu amado, no nome de Jesus, não queira acrescentar lá fora. Porque o que a Assembleia de Deus está pregando, estão glorificando, está salvando lá. Se você trouxer para cá, pode se tornar parra brava aqui dentro. E se tornar parra brava aqui dentro, essa comida vai começar a fazer mal. E aí não edifica o corpo, divide o corpo. E nós temos ouvido falar sobre unidade. É através da unidade que Deus vai fazer tudo novo de novo. É através da unidade que Deus vai nos tirar do sacrificial. É através da unidade que Deus vai cumprir cada promessa que Ele nos fez. É através da unidade que Ele vai nos conduzir em vitória. É através da unidade, querido, que o nome dEle vai ser glorificado nas nossas vidas. Oh, Jesus. Você vê Eliseu aqui. Coisa interessante, no começo do capítulo 2, se você quiser acompanhar aí, ele está em Gilgal. E aí ele sai com Eliseu de Gilgal, Elias, né, na verdade, sai com Eliseu de Gilgal. Aí eles estão saindo de Gilgal, aí Elias pega e fala assim para Eliseu, fala assim, olha, o Senhor tem me enviado a Betel, fica aqui. E aí Eliseu pega e fala assim, olha, tão certo quanto o Senhor vive, eu não te deixarei. Eu não te deixarei. E aí ele foi para Betel. Depois ele sai de Betel, aí ele fala assim, Eliseu, o Senhor tem me enviado a Jericó. Eu quero que você fique aqui. Não, aonde tu fores eu também irei. E não te deixarei. Só que aí a Bíblia começa a mencionar que os filhos dos profetas começaram a andar atrás também. Começaram a ir. Só que eles começaram a ir para quê? Para desencorajar Eliseu. Porque eles falavam assim, todos eles já sabiam o que ia acontecer com Elias. Mas eles falavam assim, olha, tu sabe o que vai acontecer com o teu Senhor, não é melhor você ficar aqui? Não, de jeito nenhum. Aonde ele for, tão certo quanto Deus vive, eu vou atrás. E aí eles foram para Jericó.
Estavam lá em Jericó, ele pega e fala assim, Eliseu, Deus me enviou ao Jordão. E aí, fica aqui. Não, não vou ficar. Vem de novo os filhos dos profetas, começa a falar para eles, olha, não vai não, para que você vai para lá? Para que você vai para lá? Deixa eu te falar um negócio para você. Quando um profeta não está pronto, ele mesmo oferece a resistência. Quando um profeta não está pronto, ele mesmo é o tropeço. Quando um profeta não está pronto, ele mesmo é o que vai tentar impedir. Porque ele sabia o que ia acontecer. E aí eles estão falando, não vou. E aí eles foram. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que eles estavam caminhando, chegaram diante do Jordão. Elias pegou a capa, ou melhor, perguntou para Eliseu, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Aí Eliseu fala assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí Elias fala para ele, se você me ver subir, se você me ver sendo tirado de ti, vai ser feita a tua vontade. Elias tira a capa e fere as águas do Jordão. E o Jordão se abre. E eles passam, os dois, atravessam o Jordão, o rio volta ao normal. Aí o que acontece? Quando chega lá, né, vem um redemoinho, vem uma carruagem de fogo. Eliseu pega e diz, né, no verso 12, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Ele queria a porção dobrada, então ele pegou a capa e fez de uma, duas. Porção dobrada. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele pega, olha só, Eliseu pega a capa de Elias e chega diante do Jordão. E aí ele fala assim, fere as águas do Jordão com a capa, e aí ele diz assim, onde está o Deus de Elias? Você está entendendo? Ele já está pronto, ele está no início, mas ainda não ousa a se achar alguma coisa para fazer a mesma coisa. E aí ele fere, onde está o Deus de Elias? O rio se abre e ele atravessa. Quem que ele encontra do outro lado? Os filhos do profeta. 50 deles. 50 deles. E aí o que acontece? Quando ele vai chegando, se aproximando dos 50, a Bíblia diz aí que os 50 caem de joelho diante dele, reconhecendo que ele era um homem de Deus, que ele era agora a autoridade espiritual que Deus havia estabelecido. Amém ou não amém? Olha que coisa maravilhosa. Mas olha que coisa desgraçada agora. Eles estavam falando para Eliseu o tempo inteiro, não vai não, teu mestre vai ser tirado de ti, ele vai ser levado. Não vai não. Não foi só uma, nem duas vezes, não foi mais vezes. Não vai não. E ele falou, não, tão certo quanto Deus, não te deixarei, vou. E ele foi. Quando ele volta, eles caem de joelho, reconhecem que ele é profeta. E aí eles falam o seguinte, olha, o Senhor não quer que a gente envie 50 homens valentes para poder procurar aqui nessa região para ver se acha Elias? De repente ele caiu da carruagem. De repente ele caiu. Mas há momentos atrás está falando o que ia acontecer. Depois que aconteceu, eles já estão falando que não tem mais. E aí Eliseu pegou e fala para ele assim, não precisa ir. Não precisa ir. E aí eles estão voltando, mas eles ficaram pensativos. O que eles fizeram? Se reuniram e foram atrás. E eles procuraram por dias naquela região para ver se Elias tinha caído da carruagem de fogo. Ele estava sendo levado pelo redemoinho. De repente, Deus
tirou o redemoinho, ele caiu em algum lugar, vamos procurar ele. Procuraram, não encontraram, aí voltaram para Eliseu. Ai, estamos cansados, mas nós não encontramos. Aí Eliseu pega e fala assim, mas eu não tinha falado que não era para vocês. Não era para vocês irem. Não era para vocês irem. Amados, muitas vezes tem coisas que a gente não precisa sofrer. São desnecessárias. Recebe a direção, mas decide fazer do seu jeito. E aí depois está esgotado. Está passando mal. Está sofrendo. Por quê? Se só tivesse ouvido. Não reconheceram que ele era homem de Deus? Se ajoelharam e tudo? Se curvaram e tudo? Não precisa ir. Tem alguma dúvida? Por que a gente não precisa ir? Porque quem levou ele foi o Senhor. Ele não vai achar, vocês não vão achar ele. E aí, amado, todas as vezes, se algum deles tivesse morrido procurando Elias, quem era o culpado? Era Eliseu? Era eles. Mas se Eliseu fala assim, não, vai lá procurar eles, e um deles morre, quem é o culpado? Eliseu. Querido, entende uma coisa. Há fome na terra. Há fome. Fome da palavra de Deus. Agora entende uma coisa, só não pode haver fome aonde? Aonde não pode haver fome? Na igreja. Aqui não pode haver fome. Se você está com fome, é porque você não descobriu o teu propósito ainda. Se você está com fome, talvez seja porque você está rejeitando o alimento que está sendo servido para você. Se você está com fome, aqui não pode haver. Fome não, aqui não pode. Não pode haver fome aqui. Nem fome e nem sede. Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Quem tem que ficar com sede por causa desse sal é quem não tem Cristo. Mas quem tem, não fica. Se você está com fome aqui dentro, você precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Porque se você não fizer nada, você vai continuar com fome. Você vai para a internet, você vai achar um monte de palavra lá. Você só vai morrer, porque é parra brava. Pastor, quer dizer que se eu ouvir uma palavra lá, eu não posso pregar? Você, pode, até pode. Mas ouve lá. Você não conhece a igreja que você está, que você serve? Anda na direção que Deus está dando. Você pode até pregar essa palavra, mas na direção que Deus está nos dando, você não vai fazer mal para ninguém. O grande problema, às vezes, é que você dá uma direção para uma pessoa, e aí ela ouve uma palavra de outro lá fora, e aí ela decide que ela vai fazer o que o outro está mandando, o que você está falando ela não faz. Aí quebra a cara, quem é o culpado? O outro ou você? Você. Aí fala, essa igreja não é de Deus. Aí não é de Deus por quê? Porque pegou parra brava, jogou na panela, está passando mal, porque onde há fogo. Teve alguém que pregou uma vez aqui na igreja e falou que uma planta, quando ela é muito aquecida, ela é venenosa, que ela é aquecida, ela ela libera o veneno.
A nossa panela está no fogo, querido. Essa panela está no fogo. Sempre vai estar no fogo. Vai estar no fogo. Quem colocar parra brava aqui. Se eu colocar parra brava aqui, vai liberar o veneno. Então, no nome de Jesus, amado, hoje, nesse dia especial de Santa Ceia, eu quero que você fique de pé. No nome de Jesus. Depois que Eliseu saiu de Jericó, teve essas situações, ele voltou para Gilgal. E aí, olha que coisa interessante. Ele chega em Gilgal. Havia fome sobre a terra. E ele encontra os filhos dos profetas com fome. Aí ele chama o seu discípulo e fala: coloca a panela grande no fogo e faz uma sopa de ervas. Faz uma sopa de ervas para os filhos dos profetas. E Eliseu estava dizendo: vamos fazer uma comida. É uma comida simples. É uma sopa de ervas. Essa sopa não vai fazer mal, mas vai saciar a fome do povo de Deus. Vai saciar a fome desses profetas. Só que na hora que eles estavam fazendo a sopa, o fato desse profeta ter saído por conta própria e buscar barra brava para colocar na sopa, revelou-se que aquele profeta, ou eles estavam com fome ali na escola de profetas, porque eles não estavam se alimentando do alimento que saciaria a fome deles. Por isso é que você não pode ficar com fome dentro da igreja. Você está no lugar certo. Deus te trouxe aqui. Deus te congregou neste lugar. No nome de Jesus, Deus te trouxe para te falar que você é muito importante. Muito importante. Ele tem. Por isso que Pedro disse, quando Jesus disse para Pedro: vocês vão me abandonar também, como fez os outros? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro estava dizendo: Senhor, só tu tens o alimento que sacia a nossa fome. Só tu tens a água que sacia a nossa sede, Senhor. Não há lugar para onde a gente vá. Meu Deus, não há lugar. Senhor Jesus, não há lugar. Não há nenhum lugar onde a gente pode chegar que vai ter o alimento que vai saciar a nossa fome. Não, Senhor, somente tu. Somente tu. É a tua palavra. É simples a tua palavra, mas é o alimento que sacia a minha fome. É simples a tua palavra, mas é o alimento que transforma a minha vida. É simples a tua palavra, mas é o alimento que vai me moldar segundo a tua vontade. O louvor é simples, ó Senhor, mas é o meu melhor. É o melhor que eu estou te dando, é o melhor que eu estou derramando diante de ti, é o melhor que eu estou te entregando. Minha voz não é boa, Senhor, mas eu te dou o meu melhor a si mesmo.